Perdidos das maravilhas é sempre a maior. Nós vamos começar hoje, irmãos, uma nova série de mensagens no livro do profeta Zacarias. Vamos abrir juntos a palavra de Deus. O livro do profeta Zacarias vem logo depois do último livro que estudamos há alguns meses, o livro de Ageu. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1. Hoje nós vamos começar o estudo do livro, do versículo 1 ao versículo de número 6. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Este é o significado do nome Zacarias. Zacarias possivelmente nasceu na Babilônia, à luz do contexto que ele profetizou e viveu, vindo de uma linhagem sacerdotal. Ele volta com aquela primeira leva e ele tem um ministério semelhante ao do profeta Ageu. Ageu começou a profetizar no 6º mês do 2º ano de Dario, o rei. E Zacarias, ele então começa a profetizar no 8º mês. Então, eles convivem em momentos semelhantes, ou no mesmo período, melhor falando. E a sua profecia tem uma característica interessante. Zacarias, ele foi levantado por Deus, chamado para profetizar àqueles que estavam reconstruindo o templo, e o seu chamado era para incentivar os construtores a enxergarem além, a não esquecerem que um futuro glorioso lhes esperava, e um tempo glorioso aguardava os filhos de Deus. Então, o pensamento-chave do livro do profeta Zacarias, nós poderíamos definir que Deus é por este trabalho, ou seja, Deus sempre será em favor do trabalho que Ele confia ao seu povo. Veja que quando Deus traz a palavra de encorajamento à igreja para que ela avance, Ele sempre revela que a igreja deve avançar, a igreja deve marchar, a igreja não pode desanimar, porque Deus é por ela. E se Deus é por nós, nos diz a Escritura, quem será contra nós? Então, a palavra a palavra-chave, o pensamento-chave de todo o livro, nós poderíamos definir assim. E há um versículo-chave extremamente bonito, que é o versículo 9 do capítulo 14 do livro. Antes da gente ler o texto de hoje, leiam comigo Zacarias 14, versículo 9. Nós vamos considerá-lo o versículo-chave para esta série de mensagens. Os irmãos percebem que Zacarias é um livro mais extenso do que o livro de Ageu, possui 14 capítulos, o de Ageu é bem menor. Agora vejam um versículo-chave aí, Zacarias 14, 9. Vamos ler juntos. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, esse é o versículo-chave. Se vocês puderem anotar e guardar, a gente sempre vai recorrer e lembrar quando estivermos estudando o livro e aprendendo com o profeta Zacarias. Outro tema, ou o tema também geral do livro, ele vai abordar, como eu disse aos irmãos, o ministério de aproximadamente 2 anos do profeta Zacarias. Ele profetiza por volta de 520 a 518 a.C., nesse período, nesse momento de reconstrução. E há uma característica especial no livro de Zacarias. Quando nós lemos o livro de Ageu, nós percebemos que Ageu, ele recebe a palavra do Senhor, e a convocação para o povo é que o povo estivesse envolvido, não desanimasse, trabalhasse, não temesse a reconstrução do templo. Então, a visão partiria de fora para dentro. Embora Ageu trate, nós vimos isso, aspectos importantes do coração do povo. Só que Zacarias, ele vai focar a restauração e a reconstrução espiritual da nação. Veja, Ageu não esqueceu disso, mas o foco dele era a reconstrução exterior, que começaria com uma obra do coração. Agora Deus usa 2 profetas para, trabalhando juntos,
atacarem ou tratarem um problema central que começava no coração, e a causa espiritual estava levando-os ao desânimo, ao desencorajamento. E ao mesmo tempo o profeta Ageu então diz: olha, reconstruam o templo, porque este é o mandamento do Senhor. A obediência, nós vimos, ele é o fundamento para que nós não desanimemos e nós não nos esqueçamos daquilo que Deus nos prometeu. Então, Zacarias traz essa importante mensagem quando nós lemos o livro. Outras questões que também devem nos chamar a atenção, por exemplo, é que não há outro livro onde nós encontremos profecias ou referências à crucificação do Messias de maneira tão abundante como no livro de Zacarias. Nós vamos encontrar Isaías, por exemplo, falando sobre este assunto. Alguns salmos, como o Salmo 22, é um salmo que trata sobre a crucificação do Messias, a maneira como ele ia morrer. Agora, Zacarias, ele vai falar disso de uma maneira mais abundante, e nós vamos perceber, à medida que estivermos estudando, que o livro de Zacarias vai nos ensinar que quando o tema bíblico, escatologia, é abordado na Bíblia, escatologia diz respeito à doutrina das últimas coisas, ou seja, aponta para o fim, para a volta de Jesus Cristo. Quando o tema escatologia é abordado na Bíblia, nós não devemos olhar apenas para o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Até porque nós vamos encontrar nos livros do Antigo Testamento a promessa, a visão futura, o retorno do rei, o ministério do Messias, todas estas gloriosas verdades sendo tratadas. Por exemplo, no livro de Zacarias nós vamos ver as visões que ele recebe, muitas delas em uma só noite, a respeito destes acontecimentos gloriosos. Então vamos olhar novamente para Zacarias, o livro de Zacarias, e eu convido os irmãos a acompanharem atentamente a leitura que eu vou fazer, do versículo 1 ao versículo 6. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ajuda-nos neste novo desafio de estudarmos um outro livro da Bíblia. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender, compreender, a enxergar a promessa gloriosa, a visão futura de um reino celestial, inabalável, poderoso, preparado, construído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, à medida em que estudamos estas profecias e estes livros que, tratando de um tempo antigo, de um assunto específico da vida do teu povo, não deixou de revelar aquilo que o Senhor queria dizer para todas as gerações, a respeito do reino que aguarda todos aqueles que confiam no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender. Sabemos que a nossa mente é tão limitada, o nosso coração é tão indiferente às verdades espirituais da Bíblia. Ajuda-nos, ó Senhor, enchendo o nosso coração e a nossa mente da compreensão e do entendimento necessários. Fala ao nosso coração. Começa, Senhor Deus, mais uma vez um novo ciclo de aprendizado, de ensinamentos, e que tudo isso, ó Senhor, se torne experimental na vida da Tua igreja.
na vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, começamos a ver e observamos alguns aspectos gerais do livro para a gente entender. Nós vamos notar que a expressão Senhor dos Exércitos, ela vai recorrer novamente, assim como no livro de Ageu, no livro de Zacarias, pelo menos 36 vezes. E a expressão aqui que vai chamar a atenção à medida que vocês estiverem lendo, e eu quero encorajar vocês a começarem a ler Zacarias desde hoje, e fiquem lendo e relendo, porque à medida em que a gente lê os livros estudados, a gente vai absorvendo mais fácil o aprendizado. A expressão assim diz o Senhor vai ocorrer pelo menos 89 vezes no livro de Zacarias. Então notem que essas duas expressões revelam a Deus. Primeiro, Ele é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que havia libertado o seu povo do cativeiro babilônico. O povo tinha passado 70 anos escravo, cativo na Babilônia, e agora volta para a terra da promessa. E a palavra então vem, e a expressão assim diz o Senhor, todas as vezes que o profeta se levanta, faz lembrar ao povo de Deus uma verdade que jamais poderá ser esquecida pela igreja em todos os tempos, em todas as épocas. Todas as vezes, irmãos, que nós temos a Bíblia em mãos, todas as vezes que nós ouvimos a pregação do Evangelho, ou que a Bíblia é ensinada, que a Bíblia é lida por nós, não podemos esquecer jamais que esta palavra, ela é do Senhor. É a Bíblia quem diz, não é o pastor ou o pregador quem fala. E isto faz toda uma diferença à medida em que nós vamos estudando os livros da Bíblia, em especial aqui o livro do profeta Zacarias. Então, apesar das circunstâncias vividas por Zacarias, o início do livro já nos mostra como Deus continua a tratar com o seu povo, a lidar com o seu povo. Ainda que ele vivesse um tempo em que o povo ficou desanimado, entristecido, que a oposição se levantou contra o povo escolhido de Deus, a mensagem vem, e o assim diz o Senhor, repetidas vezes, veio para lembrar ao povo que o Senhor sempre triunfará, que Ele é por seu povo, que Ele jamais deixará o seu povo. O livro de Zacarias vai sempre tocar neste assunto, lembrando ao povo a obra do Messias. Vai falar primeiramente do seu sofrimento, vai profetizar a respeito disso. Como eu falei aos irmãos, nós encontramos as promessas apontando para o sofrimento, a crucificação de Jesus, mas também nós vamos encontrar a graça irresistível e soberana de Deus, triunfando através do ministério do Messias. Então, há um interesse muito grande, à medida em que nós lemos este livro, da parte do Senhor para com as nações. O Senhor, Ele enxerga e Ele olha claramente para as nações, Ele revela o pecado e a idolatria das nações, e Ele faz isso com referência ao tratamento dado a Israel. Então, essa mensagem ela vai ser lida, ela vai ser aprendida por nós. Há uma imagem também que nós vamos perceber tão bonita do futuro, e o crente ele nunca pode perder essa expectativa. Há uma mensagem e uma apresentação da felicidade futura que o povo de Deus vai experimentar na Sião celestial. Zacarias vai mencionar, por exemplo, capítulo 8, as ruas de Sião cheias de crianças. Vejam que bênção! Cheias de meninos e meninas correndo e brincando. Então, há uma mensagem que enche o coração do povo e o motiva à esperança, à fé, enquanto nós olhamos a situação e o estado miserável das coisas neste mundo. Notem que, daquele tempo para cá, muita coisa mudou. O pecado continua o mesmo, mas os homens se sofisticaram ainda mais na arte de pecar e quebrar os mandamentos de Deus. A violência aumentou, a corrupção aumentou, as guerras elas permanecem, as enfermidades acometem os homens, vírus se levantam e outros vírus mais poderosos sobre eles surgem. Então, essa visão que nós temos, ela pode nos levar ao desencorajamento e ao desânimo quanto à missão. Mas percebam que o livro de Zacarias então vai nos dizer
que a visão futura ela vai apontar para todas as nações do mundo convergindo para Sião celestial, para aprender a respeito de Deus. As crianças, os meninos e as meninas correndo, ruas cheias de crianças. Isso nos faz lembrar, irmãos, por exemplo, aquilo que nós vamos contemplar no dia em que o Senhor restaurar todas as coisas e nós percebermos que o número alarmante de abortos no mundo, principalmente liderado pelas nações mais desenvolvidas que deveriam lutar contra isso, não irão destruir essa visão futura que nós vamos ver. Meninos e meninas, crianças, ruas cheias na Jerusalém celestial, de meninos e meninas correndo e brincando. Então, a mensagem de Zacarias vai lembrar a igreja que a vida nesta terra, ela não deve ser tomada das preocupações a ponto de ser afogada e se esquecer de que há uma esperança, há um reino que nós aguardamos, e nós vamos começar a perceber isso quando o Senhor chama ao arrependimento ao seu povo. Vamos olhar novamente para Zacarias capítulo 1, e agora vamos começar a nossa missão aqui, examinando o texto após essa introdução que sempre se faz necessária. Zacarias 1, versículos de 1 a 6, percebam que inicialmente nos versículos 1 e 2, o Senhor convoca ao arrependimento e Ele vai mostrar a condição da qual toda a reflexão da parte do povo ela deve começar. Por onde ela deve começar? Vejam só, versículos 1 e 2, vamos ler. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Então, o chamado ao arrependimento, ele começa quando a palavra vem no tempo certo, a palavra vem do Senhor, ela é dada ao profeta que tinha a missão de falar da parte do Senhor, e então começa a revelar a preocupação não somente que parte do coração do profeta, mas da mensagem que ele recebe que deve ser transmitida. Nós vamos perceber que a preocupação de Zacarias, ela não estava tão ligada à reconstrução do templo, assim como ele também estava preocupado com as questões teológicas ou bíblicas relacionadas ao assunto. Deixa eu explicar isso melhor. Quando o templo estava sendo reconstruído e o povo começa, a palavra vem, anima, o povo novamente começa a reconstruir, a preocupação do profeta não estava somente em ver as paredes erguidas e tudo bem feitinho. O que movia o coração, e esta palavra ele recebe da parte do Senhor, era que fazendo aquilo, eles estavam demonstrando que a obra de Deus viria em primeiro lugar, porque os seus corações compreenderam o chamado divino para voltar e recomeçar tudo de novo. E olhem que quando o profeta começa a dizer estas coisas, e ele começa a falar estas coisas, ele especifica no versículo de número 2, que o Senhor no passado, ele se irou em extremo contra os vossos pais. Então, enquanto Deus, ele é visto apenas como o Senhor cheio de amor, de bondade e de misericórdia, e ele não é visto também como um Deus justo e que fica indignado com a maldade dos homens, o pecado dos homens. Se a mensagem ela só proclama uma verdade e se esquece de outra, muito importante, que deve caminhar junta, Deus é amor, mas também é justiça. Então, o povo não vai entender muito bem a razão por que deve fazer a obra do Senhor. O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais, é uma lembrança, é um sinal trazido pelo Senhor e dado pelo profeta para que esta realidade fosse contrastada com o amor de Deus. A gente só pode entender o tanto que Deus nos ama se nós compreendermos como Ele
merecia, ou melhor falando, ele tinha o direito e nós merecíamos o seu juízo por conta dos nossos pecados, e por sua graça, bondade e misericórdia, ele não fez isso conosco. Então, a ira do Senhor aqui, ela é demonstrada e ela é revelada para começo de história, a fim de que o povo não se esquecesse de que o Senhor se irou em extremo contra os seus pais, mas eles tinham retornado à terra e eles estavam ali porque o Senhor havia demonstrado profundo amor para com o seu povo. A ira de Deus, ela nunca pode ser comparada à nossa manifestação de ira humana e carnal. Às vezes a gente tem dificuldade em tratar deste assunto, e notem que este é um sinal claro de uma sociedade doente. Quando nós estamos dispostos a ouvir apenas os pronunciamentos acerca do amor de Deus e não as mensagens que também declaram a sua ira para com o pecador. Deus, ele deve ser revelado, deve ser ensinada a sua palavra no todo, no conjunto completo, como ele é. Porque se não for assim, nós não vamos entender o porquê Deus nos amou de tal maneira, a ponto de ter dado o seu único filho por nós. Vejam, a ira do Senhor então, ela é mencionada na palavra do profeta, para que o povo se lembrasse de seu próprio passado, para que o seu povo não se esquecesse de que a ira de Deus era direcionada para as pessoas e não para algo que nós muitas vezes pensamos ser abstrato, inatingível. Vocês leram comigo João capítulo 3, foi um texto referência para a gente. A Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida. Contudo, quem não crê no Filho não tem a vida, mas sobre ele e não sobre o seu pecado, uma ideia abstrata, algo como se estivesse distante de nós. Sobre ele permanece a ira de Deus. Há uma frase muito bonita, mas que ela tende a separar o significado claro da ira de Deus contra a impiedade dos homens. É aquela que diz: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nós gostamos muito de usar essa frase e nos esquecemos que quem não tem o Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para observar que as pessoas que caminham ao seu lado, aquelas pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que são suas vizinhas, que pode ser o seu cônjuge ao seu lado, que pode ser o seu filho ou pode ser o seu pai, sem Cristo, caminha debaixo da ira de Deus. Isso é muito sério. E é justamente esta linguagem que o Senhor usa para lembrar que a causa da ira do Senhor sobre os homens é porque estes se afastaram dele, é porque estes pecaram contra ele. E nós poderíamos usar uma explicação bem simples, um exemplo bem simples a respeito da ira de Deus. Eu vou citar uma aqui para vocês na Bíblia. Abram comigo no segundo livro das Crônicas, vejam só. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Já no final do livro, a gente tem uma explicação simples a respeito da ira de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo de número 11, falando sobre o reinado de Zedequias. Vejam só que interessante, prestem atenção. Segundo o livro das Crônicas, 36, a partir do versículo 11, diz assim: Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel.
Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Agora leiam comigo os versículos 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Então, o Senhor revela a palavra, a Bíblia diz isso, tem o direito e até mesmo a razão de estar zangado quando o homem se volta contra ele. Ele envia os seus profetas, então o povo não se arrepende, o povo mofa dos profetas, não está nem aí para eles, o povo se mistura e faz aquilo que quebra a sua lei, o seu mandamento. A ira de Deus então se acende, e a Escritura deixa de uma maneira muito clara, quando isso acontece, irmãos, não é algo longe de nós, não é contra um pecado abstrato, que não pode ser tocado, que não pode ser percebido. Ele se volta e a sua mão ela pesa contra os homens. E aí nós percebemos que quando Deus faz isso, e nós encontramos, por exemplo, uma referência tão clara na Bíblia de como ele se levanta e julga o seu povo, e depois disso aqui vem o cativeiro, o povo é escravo. O Senhor então, ele mostra que todas as vezes que revela a sua ira santa, que não pode ser comparada à dos homens, que é uma santa indignação quando os homens voltam as suas costas para ele, todas as vezes que ele faz isso, a revelação da sua ira sempre é acompanhada de uma chamada ao arrependimento. Então, por que eu falei para vocês primeiramente que nós só podemos entender o amor de Deus se nós compreendermos a ira de Deus, o seu significado? Porque se nós não entendermos isso, nós não vamos enxergar a sublimidade da cruz de Cristo. Nós não vamos entender o grande amor de Deus revelado na cruz, o amor imensurável de Deus que não pode ser medido porque é eterno por nós, quando Ele crucificou o seu próprio Filho. Não foi um pecado abstrato na cruz, foi o Filho de Deus que se fez homem e que derramou o seu sangue e que suportou o peso da ira de Deus por nós, por mim e por vocês. Então a cruz não estava vazia, mas ela estava com Cristo crucificado e sendo morto pelos nossos pecados. Aquilo acontece para que os homens então enxerguem o justo juízo do Senhor contra todos aqueles que se voltam contra Ele, e então se arrependam de seus pecados e se voltem ou se convertam ao Senhor. É o que nós vamos continuar a ver no livro de Zacarias. Vamos voltar para lá. Então, quando a gente caminha depois de ver o objetivo da ira de Deus, notem que o chamado ao arrependimento faz todo sentido. Então, funciona assim, de uma maneira simples. Quando você vai disciplinar o seu filho, você precisa fazê-lo lembrar porque ele vai apanhar. Porque se ele não souber por que está apanhando, por que está sendo corrigido, como é que ele pode se arrepender? Como é que ele vai entender o significado da correção? Se você simplesmente começar a batê-lo sem nenhum sentido, sem nenhum significado, sem nenhuma razão, você está errando. Mas se você disciplina e mostra a ele por que ele fez isso, a Bíblia diz que você então vai salvá-lo da condenação, porque você vai ensiná-lo o caminho da obediência. É assim que Deus faz com a gente. O que foi que Deus fez com o seu povo? Quando o povo passou tanto tempo escravo, ensinou, a sua mão pesou, imagine a humilhação, o templo em ruínas, a cidade gloriosa destruída, o rei sendo levado com os olhos furados, com ganchos na boca como se fosse um animal, humilhação. E o povo então lamenta, e um dos salmos mais comoventes da Bíblia lembra que às margens dos rios da Babilônia,
O povo de Deus se assentava e chorava. E então os babilônicos diziam: cantem uma daquelas músicas que vocês costumavam cantar em Jerusalém. E eles dizem: como nós vamos fazer isso? Olha o nosso estado, olha a nossa situação. Então, a revelação da ira de Deus, ela prepara a chamada ao arrependimento. E é o que nós vamos ver no versículo 3. Vejam só que interessante. A expressão, ela é resumida no verbo aí, tornai-vos. Vamos ler o versículo 3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a volta, o retorno, a palavra na língua hebraica para tornar ou voltar ao Senhor é a mesma que também é utilizada para converta-se, e a ideia é de uma mudança radical, de uma mudança radical, extrema na trajetória da sua vida. Deus então, ele faz o povo reconhecer a sua desobediência, a sua obstinação, e convoca o seu povo à conversão. Converta-se dos seus pecados. De maneira específica ele diz isso, olha só: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os pecados aqui particulares certamente são mencionados, são lembrados, quando eles olham para o que aconteceu com os seus pais, pecados específicos, pecados nacionais, e o Senhor então, ele faz isso, e ele diz isso, para que, chamando o seu povo ao arrependimento, o seu povo então possa responder em amor à sua palavra de salvação. Ele diz: voltem-se para mim, e eu então me voltarei para vocês. Veja, lidar com o pecado, segundo o que a própria Bíblia nos diz, deve ser algo extremamente radical. Se há uma área que o crente deve ser extremamente radical, é na área onde ele deve romper com o pecado e voltar-se para o seu Senhor. É justamente nesta área que o Senhor começa a trabalhar com o coração do seu povo, que precisava retomar a sua vida, e é justamente nessa área que o Senhor, ele ainda hoje trabalha com a sua igreja, fazendo a sua igreja entender que o pecado deve ser tratado e deve ser enxergado como uma transgressão, como uma desobediência clara ao que Deus tem para nós, a vontade de Deus para nós. E que tentar remediar a situação, ou tentar acobertar e esconder pecados, não fará bem a ninguém. Não fará bem à igreja, não fará bem à alma do povo, não fará com que a igreja continue a marchar, levará a igreja à desesperança, ao desânimo. O Senhor então diz: voltem-se para mim, e a resposta graciosa é: porque se vocês fizerem isso, eu também me voltarei para vocês. Perdoar e restaurar pecadores, vejam só, é a revelação nos primeiros versículos de Zacarias da bondade de Deus. Ele mostra também que o arrependimento não é apenas um ato emocional, não é apenas um ato psicológico, mas é algo que começa no coração e então se torna externo. É algo que você experimenta e então faz com que você viva para o Senhor. Ele vai mostrar também que a relação com a rebelião, ela precisaria ser cortada se eles quisessem experimentar a verdadeira restauração. Ele também faz lembrar que sem arrependimento não pode haver nenhuma relação com Deus. Vejam só, irmãos, como é claro para nós que o arrependimento aqui, segundo o que nós estamos aprendendo, não é um evento único na vida do crente, mas é algo contínuo. Quando você se arrepende e se volta para o Senhor, no dia da sua conversão, você então tem uma nova vida. Mas você não pode se esquecer que enquanto você caminha nesta terra, você ainda luta contra os seus pecados. E quando você peca contra o Senhor, você é chamado a voltar-se para Ele, porque se você não fizer isso, Ele não vai tornar para você. Percebam,
Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na casa do Senhor? Por que nós sempre estamos ouvindo as mesmas coisas? Porque nós, crentes, precisamos sempre aprender com o nosso passado. E o nosso passado diz respeito à história de vida e de fé do povo do qual nós fazemos parte. Vejam só o versículo de número 4. O versículo de número 4 vai nos lembrar que a história ela se repete entre os profetas, se repete com Israel, é a repetição dos pais, e por isso a palavra do Senhor vem e nos lembra que as gerações anteriores, elas são citadas, para que nós não façamos o mesmo e não sejamos negligentes, desatentos e desobedientes. Versículo 4 diz, vamos ler juntos? Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Maus caminhos aí traz a ideia de uma direção errada que foi tomada. E aqui nós olhamos para o que lemos em 2º livro das Crônicas e em toda a história de desobediência do povo, a direção foi errada. Eles inclinaram o seu coração para o mal, eles estavam deliberadamente praticando o mal, eles estavam envolvidos em um negócio arriscado, porque eles sabiam que não podiam zombar de Deus por muito tempo. Mas o que é que o pecado faz com a gente? Primeiro, o pecado ele nos anestesia. Segundo, o pecado nos aliena. Terceiro, o pecado então vai fazer com que nós nos sintamos tão fortes, acreditando que porque nós um dia recebemos ao Senhor, Ele vai nos tratar assim como muitos pais às vezes tratam os seus filhos sem disciplina e deixam que eles caminhem para a morte. Nós começamos a acreditar que Deus não vai fazer nada porque a gente peca aqui, a gente quebra um mandamento ali, a gente desobedece o Senhor em outro lugar e parece que nada está acontecendo com a gente. Certamente esse é um negócio arriscado. A história do povo de Deus no passado nos lembra disso. A história de Deus nos faz lembrar que orgulho e arrogância são os caminhos que conduzem à morte. E por isso a palavra de Deus ela sempre vem e ela intervém para nos lembrar que a nossa vida ela é passageira, ela é breve, que nós dependemos sempre do Senhor. O versículo de número 5 traz para nós duas perguntas que têm por objetivo despertar o coração de cada crente para a realidade clara de que a vida é curta. Vossos pais, versículo 5, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Veja, nem mesmo os profetas, servos de Deus, puderam escapar da brevidade da vida. E o que temos que fazer para Deus, diz a Escritura, devemos fazer com zelo e fazer rapidamente, pois a vida passa rapidamente. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, das expressões tão claras usadas por Salomão. A vida passa debaixo do sol e debaixo da terra como um sopro. E aí então o profeta lembra que a vida é breve e que por isso nós não podemos brincar com a fé e também não podemos brincar de ser crentes. Nós temos uma obra para fazer, temos um trabalho a ser executado, não podemos desanimar, a vida é passageira. O Senhor nos convida ao arrependimento e à caminhada com Cristo. E ele conclui tudo isso nos lembrando da sua gloriosa palavra. Porque, embora a vida seja breve, a palavra do Senhor ela permanece para todo sempre. A certeza da palavra de Deus finalmente é revelada e nos faz lembrar que, embora tenham morrido os pais e os profetas, a palavra de Deus ela ficou. Versículo 6 diz: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas meus servos não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Vejam que a lembrança trazida pelo profeta
fez com que o povo não se esquecesse que a palavra de Deus que permanece, a palavra de Deus que não muda, a palavra de Deus que tem por objetivo separar joio e trigo, distinguir os seus servos, os profetas, como servos que proclamam a palavra de Deus, ela permanece, e esta é a certeza que eles deveriam ter e se apegar. Ela chegou até os seus pais, ela alcançou aqueles homens em caminho à desobediência ou em meio à desobediência. E qual foi a resposta dada pelo Senhor? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Irmãos, irmãs, as palavras do Senhor, os seus estatutos prescritos pelos seus profetas, estas palavras são verdadeiras. É a Bíblia que diz todas estas coisas, a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, não nos enganemos, o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus diz fazer, Ele faz. Deus promete abençoar, mas também promete amaldiçoar. Deus promete sustentar, mas também promete fazer cair. Deus promete fortalecer, mas também promete arruinar aqueles que se levantam contra Ele. Esta palavra, ela faz com que cada crente lembre, não se esqueça de como tudo começou. Quando Deus nos alcançou, nos tirou da lama do pecado, nos deu uma nova vida, nos chamou ao arrependimento e continua a tratar conosco. Quais aplicações práticas para a gente finalizar a introdução de hoje ao livro do profeta Zacarias? A primeira delas, Deus nunca mudou sua atitude. Ele é vencedor. Deus nunca mudou a maneira de agir. Ele sempre triunfará. Por isso que todo pecado é, em última análise, contra Deus. Salmo 51, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, todavia serás puro em teu julgar e justo em teu falar. Notem, Deus é justo, suas palavras não mudam, Ele nunca vai modificar a sua forma de tratar o pecado e os pecadores, e por isso os pecadores sempre estarão nas mãos de um Deus irado, e isso é mais do que o título de um famoso sermão. É uma realidade que vemos, irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, pensem bem, quando nós pecamos e nós quebramos os mandamentos de Deus, e nós pisamos os votos que nós fizemos para com o Senhor, contra quem pecamos? Nós pecamos contra Deus. A consciência de que todo pecado primeiramente é contra Deus sustentaria muitos casamentos que estão se desfazendo hoje vergonhosamente entre crentes. Sustentaria hoje muitas atitudes desonestas que nós tomamos, sendo nós ainda hoje crentes ou confessando a fé como crentes. A consciência de que todo pecado era contra Deus, é contra Deus, nos faria mais zelosos e jamais negligentes para o cuidado com a nossa casa enquanto homens, da submissão, obediência e apoio das mulheres enquanto esposas, do dever que nós temos como pais de cuidar dos nossos filhos segundo as promessas da aliança. A consciência, irmãos, de que todo pecado é contra Deus, vai nos livrar daquela ideia abstrata, tão comum hoje: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele ama o pecador quando ele se volta para Ele, porque Cristo o ama primeiro e realiza a grande obra em sua vida, porque se não for dessa forma, ele continua debaixo da ira santa de Deus e vai para o inferno. É a realidade clara da Bíblia, mas que hoje o politicamente correto, que é o mundo em que a gente vive, tenta esconder. Esta é a verdade e realidade. Segundo lugar, o chamado ao arrependimento demonstra urgência e favor divino para nós.
E veja que quando o Senhor chama o seu povo ao arrependimento, Ele faz isso à luz da certeza da sua própria ira. O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais, portanto, diz a eles, Zacarias: tornem-se para mim, voltem-se para mim, arrependam-se de seus pecados, e eu então me tornarei para vocês. É o que diz em terceiro lugar, a terceira aplicação prática: o arrependimento, ele sempre será relacional. Deus agindo e socorrendo o homem, Ele sempre tomando a primeira atitude. Tornai-vos para mim. A palavra vem do Senhor para o seu povo. Então, Ele está tratando de relacionamentos. Ele não está tratando de algo distante. Ele está mostrando que o arrependimento é um afastamento de tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O arrependimento, ele também promove um retorno ao Senhor como o Senhor da nossa própria vida. Se isso não acontecer, irmãos, é impossível que experimentemos de fato restauração, renovação da aliança com o Senhor, vida com Deus e desejo de caminhar com Ele. Em quarto e penúltimo lugar, nós devemos aprender com a história. Vimos hoje, os julgamentos do passado preanunciam as decisões do futuro. Deus nos faz olhar para o passado para que não nos esqueçamos que tudo caminha para o fim e a concretização da vida. A própria vida passageira dos homens e dos próprios profetas nos lembram de como tudo passa, mas porque a palavra de Deus é permanente, assim a Bíblia nos diz: um dia onde o rei irá retornar e ele julgará o mundo com justiça. Portanto, irmãos, finalmente a vida é curta. Ela é tão curta que nós não podemos perder um dia sequer sem darmos atenção à palavra de Deus. Ela deve ser o objeto da nossa maior preocupação e zelo. A vida é curta. Então o que é que você deve fazer? Dê atenção à palavra de Deus agora. Veja a urgência descrita logo no início do livro de Zacarias, de que o povo deve se voltar para o Senhor para que viva um relacionamento pessoal com Ele. Mas como isso pode ser possível se nós não damos atenção à palavra? A palavra que é de Deus vai direcionar toda a nossa vida, as decisões que nós vamos tomar, a maneira correta como nós devemos orar, devemos cultuar o Senhor, devemos nos relacionar com Ele para poder saber corretamente nos relacionar uns com os outros. Sem a palavra de Deus, tudo isso se torna impossível. Então, a gente vive tomado de tantas coisas, de tantas preocupações, que a gente está aqui agora. Eu tenho certeza que muitos de nós estão com os dedos coçando para acessar o WhatsApp, para ver o que é que está acontecendo. Eu estou mentindo? Não estou. É a mente da gente e o nosso coração atolado das coisas desta vida e deste mundo, e não há atenção para a palavra de Deus. Não há. A vida é curta, portanto, o profeta diz: deem atenção à palavra de Deus agora. Olhem com urgência a necessidade de voltarmos para o Senhor, de corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido, de assumirmos os compromissos que um dia votamos diante do Senhor, de caminharmos na dependência dEle, de desfrutarmos do relacionamento pessoal que temos com Ele, porque Cristo nos deu uma nova vida. Vejam só, o relacionamento que Adão teve com o Senhor, ele foi quebrado com o pecado. O relacionamento quebrado por conta do pecado dos nossos pais é restaurado então em Cristo, quando o Senhor mesmo promove a reconciliação dos pecadores com Ele, de forma que hoje eu posso me relacionar pessoalmente com o Senhor. E aí você vai dizer: mas pastor, eu não ouço Deus falar, eu oro, peço para Deus falar comigo, Deus não fala, Deus não aparece, Deus não se revela. Ele está aqui, ó. Se você ler a Bíblia, você vai ouvi-lo falar.
Ele está aqui, ó. Se você ler a história da sua salvação, você vai vê-lo. Ele está aqui, ó. E a palavra de Deus, ela prepara você e eu para o dia em que veremos o nosso Redentor face a face. Dê atenção à palavra. Olhe para o que diz a palavra. Se Deus permitir, nós vamos prosseguir e vamos aprender ainda mais com o livro de Zacarias. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. A tua palavra que vem, a tua palavra que nos orienta e nos ensina, ela nos faz ouvi-lo, nos faz enxergá-lo pelos olhos da fé, porque cremos em tudo que o Senhor nos diz. A tua palavra nos faz lembrar de como andávamos antes, sem Deus e sem esperança no mundo, e como o Senhor em Cristo nos trouxe novamente para o teu aprisco. Como ovelhas, o Senhor, o nosso bom pastor, nos trouxe novamente para o teu rebanho. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos a necessidade de voltarmos para o Senhor, porque se fizermos isto em atenção à tua palavra, o Senhor se voltará para nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a não agirmos como os nossos pais que não te deram ouvidos, mas faz-nos lembrar que a vida é tão breve, ela é tão passageira, que a tua palavra, que é certa e segura, nos mostra onde devemos apoiar a nossa fé, a nossa vida, a nossa alma. Ajuda-nos, ó Senhor, a continuar esta marcha, esta caminhada de fé, lembrando que o Senhor nunca mudou e que esta realidade clara na Bíblia, juízo e salvação, céu e inferno, são apresentadas a nós, para que entendamos a necessidade como pecadores de nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Cristo. Aviva a fé do teu povo, transforma os corações daqueles que ainda têm dúvidas na alma, liberta-nos, ó Senhor, da escravidão deste mundo, deste tempo e seus valores, e faz-nos enxergar e ter uma visão futura de uma gloriosa cidade e reino que nos aguarda, que nos espera. É no nome de Jesus que nós oramos e por tudo agradecemos. Amém, Senhor.